Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a vida e efêmera presidência de Sidónio Pais, qualificado por muitos de Presidente-Rei e fundador da chamada República Nova, momento que cortou com o exclusivismo jacobino personificado por Afonso Costa, a figura central da primeira fase da República Portuguesa. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Em dezembro de 1917, quando assumiu a chefia do governo e, interinamente, a chefia de Estado, Sidónio Pais era uma figura conhecida dos meios políticos, mas não um protagonista de primeira linha. Tinha nascido em 1872, em Caminha, numa família desafortunada, mas com ligações à aristocracia rural. Era o mais velho de 7 irmãos e ficou órfão com apenas 11 anos. As dificuldades económicas por que a família passou não seriam esquecidas e tiveram reflexos na sua personalidade e pensamento político, tal como veremos. Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais foi um aluno destacado. Influenciado pela mãe, católica e liberal, frequentou o Seminário Maior de Coimbra. Contudo, rapidamente constatou que não tinha qualquer vocação religiosa, como aliás a sua vida sentimental provaria. Dos tempos do seminário, ficou a amizade com o padre Francisco Lourenço Cardoso, que despertou Sidónio para a importância da solidariedade. Depois, matriculou-se na Universidade de Coimbra no curso de Matemáticas, tendo-se doutorado em 1898 e ascendido a catedrático de Cálculo Diferencial 2 semanas após a proclamação da República. Para além dos seus méritos, o facto do reitor ser então Manuel da Riaga e de Sidónio Pais ser conhecido pelas suas ideias republicanas terá por certo contribuído para esta nomeação. Em paralelo à carreira universitária, Sidónio Pais matriculou-se na Escola do Exército em 1888, tendo enverdado pela arma de artilharia, chegando ao posto de capitão em 1906 e de major em 1916. Foi durante o seu tirocínio para artilheiro que conheceu Brito Camacho, influente republicano no tempo da propaganda e, depois de proclamada a República, fundador do Partido Unionista e um dos principais opositores de Afonso Costa. Foi a Brito Camacho que Sidónio Pais deveu a sua entrada na política. Republicano moderado e matemático de mérito, foi eleito deputado à Constituinte e depois foi ministro do Fomento do primeiro governo constitucional, formado por João Chagas, e ministro das Finanças do governo de concentração, liderado por Augusto Vasconcelos. Em 1912, a jovem República Portuguesa vivia num turbilhão permanente. Afonso Costa apostara numa prática manicaísta e de confronto que caminhava para um regime exclusivista centrado em Lisboa e no Partido Democrático. Na rua, sucediam-se greves. No Terreiro do Paço, sucediam-se governos. E para lá de Badajoz, o regime não tinha qualquer crédito. Foi neste contexto que Sidónio Pais chegou a Berlim em agosto de 1912, como embaixador da República Portuguesa junto do Kaiser Guilherme II. A partir de 1914, com o início da Grande Guerra, defendeu a neutralidade portuguesa no conflito e a resolução por via negocial dos diferentes com a Alemanha em África. Por isso,
foi apelidado germanófilo pelos defensores da entrada de Portugal na guerra a qualquer custo, como era Afonso Costa. Sidónio Pais regressou a Portugal a 9 de março de 1916, quando a Alemanha declarou guerra a Portugal. Desde então, tornou-se num dos principais opositores da política do governo de, entre aspas, União Sagrada, que congregou Afonso Costas e António José de Almeida para gerir o esforço de guerra português. O governo da União Sagrada terminou em abril de 1917, com a saída de António José de Almeida. A contestação a Afonso Costa, que então ascendera a primeiro-ministro, subiu de tom. A inflação era galopante e escasseavam os bens de primeira necessidade, como o pão, então subsidiado pelo Estado. A conspiração para derrubar Afonso Costa acelerou a partir do verão de 1917, mesmo apesar das reticências de Brito Camacho. A 5 de dezembro, saiu para a rua sob a liderança de Sidónio Pais e Machado de Santos, o protagonista do 5 de outubro. O Regimento de Artilharia 1 bombardeou os navios de guerra leais ao governo e as tropas revoltosas entrincheiraram-se no Parque Eduardo VII. Os combates duraram 3 dias, provocaram cerca de 100 mortos e 700 feridos. A 8 de dezembro, a Junta Revolucionária, presidida por Sidónio Pais e que integrava ainda Machado de Santos e Feliciano Costa, exonerou Afonso Costa e convidou o presidente Bernardino Machado a renunciar. Como este se recusou, foi destituído e forçado a seguir para o exílio. A 11 de dezembro, Sidónio Pais assumiu a liderança do governo, isto após a recusa de Brito Camacho em assumir o cargo. Cerca de 15 dias depois, Sidónio Pais assumiu também a função de Presidente da República interino. A partir de então, Sidónio Pais transfigurou-se noutra personalidade. Ele, que andava sempre à civil, passou a andar fardado, mas com uma farda espartana, a cinzenta de campanha, igual à usada pelo Corpo Expedicionário Português. Na chamada República Nova, que Sidónio Pais estava a fundar, o Presidente da República tinha também uma função militar. Era o Comandante Supremo das Forças de Terra e Mar, o que também marcou uma diferença com a linha civilista dos presidentes anteriores. Foi fardado de forma austera com o uniforme de campanha que Sidónio Pais percorreu o país, sendo o primeiro Presidente da República a fazê-lo de forma consistente. Os seus discursos falavam de união, ordem e apelavam à participação das, entre aspas, pessoas honestas. Integrou conservadores e monárquicos, recebeu a chamada Boa Sociedade e entrou numa igreja para assistir a uma cerimónia religiosa. Foi o primeiro Presidente da República a fazê-lo. Sidónio Pais propunha-se instaurar um regime presidencial, uma república social, assistencialista e ordeira, acima dos partidos e apoiada por um movimento nacional, onde a relação entre Estado e Igreja seria normalizada, se bem que mantendo a separação prevista pelas leis de Afonso Costa. A 23 de fevereiro de 1918, a Lei de Separação das Igrejas e Estado foi alterada por decreto ditatorial, o que recebeu forte oposição do Partido Democrático e maçonaria. A 11 de março, novo decreto ditatorial estipulou a eleição do Presidente da República por sufrágio direto e universal. Foi o que aconteceu a 28 de abril de 1918, quando Sidónio Pais foi eleito com mais de 500 mil votos. Por esta altura, chegavam a Portugal os ecos da Batalha de Lally, episódio traumatizante que pôs a nu as deficiências do exército português e o erro da sua participação na frente da Flandres. A inflação continuava descontrolada, a crise social prolongava-se e conspirava-se em cada esquina. Em junho, reabriu o Congresso da República, onde o novo Partido Republicano Nacional estava em maioria e que integrava também monárquicos e socialistas. Em setembro, Sidónio Pais procedeu a uma remodelação governamental. No mês seguinte, decretou o estado de sítio. No meio de grande agitação interna, chegou a Portugal a boa notícia do armistício. Foi a 11 de novembro. No entanto, o governo português não tinha meios para fazer o CEP regressar de imediato, o que agravou o descontentamento no exército. A 5 de dezembro, Sidónio Pais saiu ileso de uma tentativa de assassinato. 9 dias depois, estava de partida para o Porto, onde ia procurar controlar a agitação militar e novos rumores de um golpe de Estado. Pelas 11 da noite, dirigiu-se à estação do Rossio, onde a segurança fora reforçada.
Já no primeiro andar da estação, foi alvejado com 2 tiros por José Júlio da Costa, republicano e antigo sargento que, tal como os regicidas de fevereiro de 1908, escondera a sua arma por dentro do seu capote. O assassino do presidente estava indignado com o tratamento dado aos trabalhadores rurais do Baixo Alentejo, depois de uma tentativa de revolta que ele procurou mediar, e também acusava Sidónio Pais de ser responsável pelo calvário do CEP, na Flandres. Morreu em 1946 e passou o resto da vida entre a prisão e o internamento no Hospital Miguel Bombarda. Após ter sido alvejado no Rossio, Sidónio Pais foi transportado ainda com vida para o Hospital de São José, mas não resistiu ao disparo que lhe atingiu a zona do estômago. Terá dito: "Morro bem, salvem a pátria." A frase, verdadeira ou não, ajudou à construção do mito. Mais um Dom Sebastião, identificado de forma pouco objetiva como estando a meio caminho entre Dom Pedro V e António de Oliveira Salazar. Henrique, quem terá sido Sidónio Pais? O que te parece? Nós temos sempre tendência para comparar com outras figuras. Eu aqui comparei-o de uma forma inteiramente livre como um misto inspirado em Dom Pedro V, aquela figura também austera contra os políticos, contra os partidos, que se dava à população e tinha também aquele tónico na assistência social, e também uma figura com que ele depois foi bastante comparado com António de Oliveira Salazar. Certo. Bem, quer dizer, também podíamos comparar com o Almirante Gouveia e Melo, nesse caso. Pois. A gente pode compará-lo com quem quiser. Agora, na verdade, ele tenta fazer aquilo que ele chama depois República Nova, e os seus seguidores chamam República Nova. É bom não esquecer que Sidónio Pais foi um republicano desde sempre, desde que há República, sim. E antes de haver República. Antes da República, sim. Ele já era republicano, portanto ele não era um talaça ou um reacionário como depois os costistas de Afonso Costa tentaram, isto agora as ligações ao presente são sempre muito perigosas, os partidários de Afonso Costa tentaram depois retratá-lo. Nem um adesivo. Não, porque ele não era monárquico. Nunca tinha sido monárquico. Ele, como tu disseste, foi um aluno brilhante na Academia Militar, foi um aluno brilhante em Coimbra, nomeadamente nas matemáticas, foi uma pessoa que começou a sua carreira na República por cargos humildes e foi subindo, não começou como um dos grandes pais tribunos da República ou tribunos. Ele foi constituinte também, fez parte da primeira Assembleia eleita. Votou a Constituição de 1911. Agora, é preciso ver uma coisa. Progressivamente, o Partido Democrático ou o Partido Republicano de Afonso Costa tornou-se ele próprio uma espécie de partido ditatorial que tratava muito mal os opositores. E estou a falar de republicanos insuspeitos como João Chagas, como o próprio Machado dos Santos, que aguentou a vitória da República na Rotunda, como Sidónio, enfim, várias pessoas. E isto causou uma certa agitação também, sobretudo política, ainda não popular. Juntar a isto à participação portuguesa na guerra. E aí há uma divisão entre os próprios republicanos sobre se devem participar, se não devem, em que condições devem participar, se é só em África para defender o sul de Angola, que fazia fronteira com uma colónia alemã, e também em Moçambique. E em Moçambique ao norte, que fazia outra, que era o Tanganica, a atual Tanzânia, e a sul de Angola era com o sudoeste alemão, atual Namíbia. Exato. Portanto, nós tínhamos fronteiras com a Alemanha, digamos, por intermédio das colónias de um país e de outro, e havia quem dissesse, não, a gente só tem que defender as nossas fronteiras dos alemães e impedir que eles entrem pelas nossas colónias adentro, porque não podemos perder as colónias. Era a posição basicamente do Norton de Matos, que era ministro da Guerra, exato. E era a posição de muitas outras pessoas, e depois havia a posição também do Afonso Costa, a dizer, não, nós temos de ter um papel e uma palavra a dizer no conjunto da Europa, e portanto não só devemos estar aí, como devemos estar também na frente da batalha na Europa, que neste caso era na Flandres, entre a França e a Alemanha. Exato. E isto dividiu. O Sidónio era embaixador em Berlim, na altura, é acusado de ser germanófilo, e de facto ele era um pouco
germanófilo, mas na altura, atenção, porque na altura germanófilo não tem o mesmo significado que na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra era um problema de ser pró-Hitler, ia a favor do nazismo e disso. Na Primeira Guerra não, por exemplo, há figuras altamente democráticas que começaram por ser germanófilas. Vou já dar aqui um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito e de um autor que eu várias vezes falo, Aquilino Ribeiro, que era casado com uma alemã, por exemplo, e no início... Henrique, isso é tão fácil de perceber quanto não só a relação da jovem república com o Reino Unido era difícil, quanto a geração de 1914 é a geração do ultimato. Portanto, exatamente. A relação com o Reino Unido era completamente diferente. Isso. E a Alemanha, como tu bem disseste, não era a Alemanha da década de 30. Aí, digamos que o Norton de Matos e o Afonso Costa, que foram os principais instigadores da participação portuguesa, aí ganharam. Quer dizer, tiveram visão, estiveram com os vencedores, não é? E sim, Sidónio, é muito custo. É muito custo. E Sidónio com os perdedores. Sidónio, enquanto político, por exemplo, primeiro presidente daquela junta revolucionária, onde está também o Machado dos Santos, e que toma o poder, quer dizer, o poder esboroa-se, aquilo é... Fica um vazio que ele ocupa. Os combates duram 3 dias, como tu disseste, há 100 mortos e tal, mas, quer dizer, no fundo, o poder do Partido Republicano esboroa-se. E ele toma o poder, fica naquele vazio, depois ele aí tem uma coisa que é de relativo bom senso, que é alterar a lei de divisão, de separação da Igreja e do Estado, sem mexer no essencial, que era a separação da Igreja e do Estado. Mas no fundo, Henrique, não foi muito diferente daquilo que será feito depois. Pois não, e não é muito diferente do que tivemos em 75 e por aí fora. Mas, quer dizer, ele aí mostra algum bom senso e não viola a Constituição. Porque a Constituição apenas diz que há separação. Não diz que a separação é feita naqueles moldes radicais que depois foi feita. Mas tem uma segunda que é totalmente inconstitucional, que é transformar o Presidente da República em alguém eleito por sufrágio direto e universal, quando a Constituição previa que ele fosse eleito no Parlamento. Ou seja, e chefe do governo. E chefe do governo. Ele tenta mudar o regime de parlamentarista para presidencialista. Exato. E é aí que ele se torna, e depois chamam-lhe o Presidente Rei também, não é? Porque ele de facto, tenta mudar completamente o regime. E aí é que ele, embora curiosamente, talvez o problema da separação da Igreja tenha motivado uma reação mais feroz de alguns setores, nomeadamente setores maçónicos e setores do Afonso Costa, que muitas vezes... Sim, a grande questão constitucional é essa. A grande questão constitucional é ele ter tentado mudar a Constituição através de um decreto. De decretos ditatoriais, claro. Exatamente. Que depois seriam, tal como acontecia na monarquia constitucional e como acontecia durante a República, como aconteceu depois, também tinha existido outra ditadura antes, a chamada ditadura do General Pimenta de Castro, que também dura de janeiro a maio de 1915. E que também não é bem uma ditadura. Que não é bem uma ditadura, mas todas estas ditaduras e todos estes decretos ditatoriais depois eram retificados neste caso pelo Parlamento, neste caso pelo Congresso da República, que em junho de 1918 foi reaberto. Agora, o que não se pode modificar, mas isso é para leis ordinárias, o que nós estamos aqui a falar são de leis constitucionais. Ou seja, ele estava a mudar a forma de eleição do Presidente da República, que é uma lei constitucional. Repara que ele é eleito em abril de 18, salvo erro, não é? Exato. É eleito em abril de 18. A lei é de março. A lei é de março e o Congresso, quer dizer, é de junho. É de junho, já é depois. Mas o que o Congresso ia fazer era retificar o que se fazia muito antes, que era o que eles chamavam o bill, não é? Todo este bill em que retificava os decretos ditatoriais. Certo. Que iam ao Congresso e depois não formalizava... Lourenço, mas como tu disseste, não podia ser constitucional. Exato. Era uma formalização, no fundo, mas era inconstitucional. Agora, a gente olhando para trás com muito mais distanciamento, embora não tanto como aquele que o Schoenleck pretendia, mas olhando para trás com algum distanciamento... Sim, aqui só passaram 100 anos e pouco. 106 sob a morte dele, que aliás foi em 17 de dezembro. Exato, agora faz por agora. Exatamente, faz por agora 106 anos. Mas, voltando atrás e olhando com distanciamento, a gente pode acreditar que o Sidónio Pais, não sendo uma pessoa de modo nenhum inculta,
mas que era mais pelas ciências do que pelas letras. O que Sim. contrariava muito a tradição republicana, que eram quase todos advogados e legistas Sim. e notários e escrivões e tudo o que fosse ou passasse pela Faculdade de Direito. Muitos cultores das letras e da filosofia. E, tal, e da história E da história. greco-latina e tal, e disso tudo, o que fica bem, mas ele vinha de outro mundo, também vinha de outro mundo em termos de classe social, porque ele era de uma nobreza totalmente arruinada, por exemplo, Sim. não tinha nada. Ele, quando tenta que Bernardino Machado era de famílias com algumas posses, não é? Sim. E ele faz, Tinham ido para o sobretudo- Brasil e feito Sim, fortuna no Brasil. ele faz sobretudo uma coisa, quer dizer, ele desmistifica muito o próprio Afonso Costa enquanto pessoa. O Afonso Costa, depois do Sidónio, aliás, ele vai-se embora pouco depois. O Afonso Costa desaparece politicamente. Desaparece depois de Sidónio. politicamente. E ele, enfim. Mas e é de o tal Sidónio- maneira que o Afonso Costa. Deixa-me só terminar e fechar isto, porque isto tem a ver também com a atualidade. Com a atualidade, não, mas com coisas que se têm falado na atualidade. O Dr. Mário Soares, que agora se comemorou também o centenário, e bem, do meu ponto de vista, porque ele foi um grande político do século XX, talvez o maior dos políticos do século XX, no início, ele referia-se muito ao Afonso Costa como o homem essencial da República. Curiosamente, mais tarde, ele troca, se é que se pode dizer assim, ele deixa de deixar tanta importância ao Afonso Costa e elege outra pessoa como o verdadeiro exemplo daquilo que deve ser a republicano, que é o António José de Almeida. Sim. E tu aqui vês como o Mário Soares Eu também iria muito mais para António José de Almeida, claro. Percebeu bem o que é que era a Primeira República e o que é que Claro. eram os seus compromissos. E aliás, E até as- 1917, a hegemonia de Afonso Costa não era assim, ou seja, era óbvia porque ele estava em todo lado e foi primeiro-ministro por 3 vezes. Ele era com aquele filme, Mas- era tudo em todo lado ao mesmo tempo. Tudo em todo lado ao mesmo tempo, mas não era assim tão efetiva, porque ele de facto controlava parte da rua, mas havia setores da rua, designadamente ligados aos sindicatos, Aos sindicatos, ou ali. uma esquerda republicana que não se revia naquela atitude burguesa dele. Mas o Afonso Costa, sobretudo depois da Revolução de 1915, que foi uma revolução muito sangrenta, de maio de 1915, mais de 15. que foi feita por setores próximos dele, mas não inteiramente alinhados com ele, e com o falhanço do governo da União Sagrada, Certo. António José de Almeida bate com a porta Bate com a porta em abril de 1917. por causa do Afonso Costa e do radicalismo. E do radicalismo de Afonso Costa. Aliás, eles eram arqui-inimigos. Sim. Afonso Costa tenta o governo da União Sagrada exatamente quando Portugal entra na Primeira Guerra, na Grande Guerra, mas António José de Almeida não aguenta muito tempo. E Afonso Costa está em sérias dificuldades a partir daí. Portanto, Afonso Costa já estava fragilizado antes de ser apiado. Mas voltando só aqui a Sidónio Pais e às suas origens... Deixa-me só, para reforçar o que tu disseste, é bom não esquecer que o Afonso Costa era conhecido pelo racha O sindicalista. racha sindicalistas, sim, Portanto, sim. todos os sindicalistas, toda a classe operária que na altura existia, era ferozmente anti-Afonso Costa. O que reforça uma ideia. Afonso Costa, de facto, foi hegemónico e conseguiu ser o motor de uma primeira fase da Primeira República, mas não era incontestado. Não, mas era um orador genial e era uma pessoa que conseguia levar os outros atrás. Sim, sem dúvida. Isso, sem dúvida. Isso, Não uma era retórica. incontestado, claro que não. Não, então... ou seja, não era incontestado, ou seja, a sua liderança, ou a liderança do Partido Democrático durante a primeira fase da Primeira República, de 1911, sobretudo, ele... até 1917, foi do Partido Democrático, mas sempre com uma feroz oposição, não muitas vezes pelos canais legais, porque ele foi Primeiro-Ministro durante bastante tempo, depois, sobretudo, a partir de determinada altura, com a eleição do Bernardino Machado, ficou com um aliado na Presidência da República, que o Manuel da Riaga não era. Pois não. Mas Afonso Costa teve sempre uma séria oposição feita por homens importantes da República, como António José de Almeida e com Brito Camacho. E Brito Camacho... E o João Chagas. E João Chagas e outros, mas quer dizer, estou a falar de António José de Almeida e Brito Camacho porque eram os líderes dos outros partidos, que foram, no fundo, estavam todos no Partido Republicano. O João Chagas era o grande jornalista que influenciava. Claro. Deixa-me puxar a brasa à minha sardinha, não é que eu me queira comparar foi o primeiro ministro do primeiro governo constitucional da República, numa fase ainda anterior à hegemonia total do Afonso Costa. Mas voltando aqui ao Sidónio, é interessante também olharmos para aquilo que foram as influências dele.
E eu aqui, quando falava sobre Dom Pedro V, pode parecer menos óbvio do que Salazar, porque depois o que se questiona muito é se Sidónio Pais terá sido ou não um precursor nos movimentos dos anos 20. Quer dizer, eu não acho que sim. Também não. Mas há uma figura, de facto, de referência de Sidónio Pais, de austeridade, que é uma austeridade que lhe vem até da família, uma família que passou por bastantes dificuldades, mas que tinha um aprumo moral, e a sua grande referência é a mãe. E a mãe era uma católica, mas não era uma católica beata, era uma católica liberal. O que também, junto com a frequência do seminário e do contacto com certos padres, nem todos eram padres como aqueles retratados pelo Essa, alguns tinham bom fundo, e que lhe mostram esta via também da solidariedade e da assistência social, que eram fundamentais e que Sidónio tem muito. A sopa dos pobres. Tem, é verdade. É alguém, e depois também acaba por essa sua faceta por lhe atrair também as chamadas muitas senhoras da boa sociedade que o vão visitar. E os socialistas. E socialistas. Que entram no governo dele. Que o apoiam. E que o apoiam. É a primeira vez que o Partido Socialista, digamos a CPIO, Secção Portuguesa Internacional Operária, e representados num governo e no Parlamento. E aqui só mais uma, nas suas influências, não só este cunho católico e assistencialista que lhe vem muito também da mãe e da frequência do seminário, como a austeridade que ele cultiva e que é uma austeridade que lhe vem também das dificuldades que ele passou em Novo, como, e aqui é muito importante, a fase alemã, que é uma fase que nada tem a ver com o ser germanófilo, como já dissemos, da Segunda Guerra, mas que lhe mostra o que é um país baseado, na altura um império, que era o Império Alemão, baseado na ordem e na disciplina prussiana. Exatamente. Onde, repara, ele vive durante 4 anos em Berlim. Exato. E depois chega a Portugal e o contraste é enorme, não é? Uma balbúrdia. Portanto, é natural que aqueles discursos que nós hoje podemos interpretar, e hoje são discursos que voltam muito à atualidade, não é? As pessoas honestas, a ordem, mas de alguém que vem do mundo prussiano e que vive em Berlim durante 4 anos e que de repente vem para o Portugal da Primeira República de 1917, que ele seja um defensor daquele... Mas, Lourenço, as pessoas honestas... Quer dizer, que depois o Salazar, ou no tempo de Salazar, se chamavam as Forças Vivas, e que o Partido Comunista chamou a União de Todos os Portugueses Honrados, e sempre teve no imaginário, digamos, do povo português. Quer dizer, nós somos governados... Quer dizer, hoje o Chega chama-lhe pessoas de bem, não é? Pois, nós somos governados, entre aspas, por uns tipos que não se entendem, que estão sempre... que é uma balbúrdia, porque alguns até são ladrões e mais não sei quantos. Sendo isto verdade ou mentira, não interessa. Quando nós temos é que ter pessoas de bem e pessoas honradas. Ora bem, esse discurso, que é um discurso um bocadinho populista, um bocadinho... O Sidónio Pais tem lives populistas. Sim. Se calhar até tem mais que lives, mas não interessa. Sim. O Sidónio, de qualquer modo, eu percebo quando tu dizes que ele vai buscar essa influência ao Dom Pedro V. Sobretudo a austeridade. Sim, essa austeridade. Embora o Dom Pedro V ainda... foi mais que ele, mas também teve um reinado muito curtinho. Muito curto. E só mais um aspecto, é que o Dom Pedro V, em termos formais, achava-se verdadeiramente o chefe do governo. Sim. O Dom Pedro V interpretava os seus poderes de rei como alguém com uma interferência direta. Coisa que o Dom Luís, que era o irmão, coisa que o Dom Luís nunca fez. Aliás, ele dizia, o Mano é que sabe, e o Mano já tinha morrido na altura, portanto ninguém sabia. Mas, voltando aqui, o Sidónio Pais, que tem essa transformação que tu disseste e que se manifesta por ele, passar sempre a andar fardado. Cénica. Exatamente, sempre fardado, quando andava quase sempre à civil, não é? Ele não era um... Sim, não cultivava... Não cultivava o facto de ser militar. Tem outra coisa, além de ter os socialistas e a sopa do Sidónio e a assistência social, ele tem outra coisa, é que ele também devia, por exemplo... Na introdução tu disseste, e eu também já disse, que a maçonaria odiou aquela lei da separação. Bem, mas o Sidónio também foi maçom, embora há pouco tempo. Foi numa loja de Coimbra, que na altura se chamava Estrela d'Alva, penso que já não existe, mas de qualquer forma ele foi fugazmente, como foram praticamente todos os republicanos. E antes muitos políticos monárquicos também. E antes muitos políticos monárquicos. Bem, mas quase todos. É pouco conhecido, mas em 1909 eu penso que há um inquérito dentro da própria maçonaria, as lojas maçónicas, sobre com
o que é que acham da situação do país? E a maior parte das lojas acham que o país está bem. Quer dizer, isto já depois do assassínio do regicídio. Do regicídio. Ninguém estava à espera que houvesse uma república, porque a Carbonária e os republicanos eram tantos ou tão poucos na maçonaria como os monárquicos. Quer dizer, Exato. e ainda hoje há muitos monárquicos da maçonaria. Quer dizer, aquilo é uma coisa que não tem nada a ver com esta parte. Sim. O que tem a ver com esta parte é que uma parte da maçonaria também apoiou o Sidónio. Pois foi, pois claro que e sim. portanto ali também quebrou, digamos, o Sidónio consegue dividir os republicanos, consegue dividir a maçonaria, consegue dividir os sindicalistas e os socialistas, porque Sim. ela é uma coisa completamente diferente. Sendo que o seu objetivo era a tal união do movimento nacional de que ele já fala. Sim, É exatamente. claro que sim, Henrique, eu concordo inteiramente contigo quando dizes que há aqui muito de populista no Sidónio. Porque até o ele anda fardado, mas não andar com uma farda de gala. Sim, mas ele com anda uma farda de trabalho, austera, uma farda de uma combate. farda que sim. mostra. Isso depois também nós vamos encontrar isso muito em Salazar, não é? Aquele sacrifício, os sapatos. O botim. O botim. O botim. Se bem que o Sidónio depois tem aqui um lado, que é um lado que de certa forma o Salazar também cultiva de uma forma muito mais discreta, que é o lado de sedutor. Porque o Salazar cultiva dizendo que não a cultiva, não é? Que se casou com a pátria. E que o Sidónio nunca fez gala. Não. Ele casou-se, teve filhos fora do casamento. Teve filhos fora do casamento, teve uma relação extraconjugal durante bastante tempo. E a mulher, tem uma filha, aliás. De quem tem uma filha, a senhora era do Funchal. Pois, isso agora não... Era do Funchal e era casada, acho eu. E ele teve a filha e ele não a preferiu por causa disso. Mas ele não fazia Mas ele reconheceu-a como filha. E depois teve uma relação também com uma senhora francesa que levou para a Embaixada de Berlim e trouxe como sua governanta, e depois os filhos foram viver com ele. Ou seja, eram conhecidas as aventuras sentimentais de Sidónio Pais, que ele não escondia, e ele, pelos vistos, até nesta altura, o que não é de menorizar quando nós analisamos o que é o fenómeno de empolgamento com Sidónio Pais. É que, na altura, Sidónio Pais recebia na Presidência da República cartas enamoradas de variedíssimas mulheres portuguesas que estavam absolutamente encantadas com a figura de Sidónio Pais. E isto foi muito importante. Ele apercebe-se disto, do encanto que consegue gerar, desta sua farda e desta sua maneira de ser austera. Faz algo que nenhum Presidente da República tinha feito antes, que é visitar o país. Até então a República era Lisboa. Presidências abertas. É um primeiro a fazer presidências abertas, mas até aí realmente é espantoso. E nós hoje olhamos para trás. Até 1917, durante 7 anos, os Presidentes da República praticamente não saíam de Lisboa. Não iam visitar, não visitavam o país. A República era um fenómeno de Lisboa. Muito. E eram raras as visitas que faziam ao resto do país. E Sidónio Pais começa a fazê-lo fardado, na tal mistura, daí lhe chamarem Presidente-Rei, de uma figura que, sempre escoltado por forças militares, porque até aí também os presidentes eram completamente civilistas. Exatamente. Para não falar daqueles que iam de elétrico para Belém. Sim, o Teófilo Braga. Portanto, há aqui uma nova encenação da figura do Presidente da República, que se assume também como comandante das Forças Armadas de terra e ar, numa altura em que Portugal estava numa guerra da qual nos chegavam ecos tremendos, e em que a guerra na Europa. Na Europa, e que foi fundamental para a grande agitação, porque desde logo o que a guerra provocou foi uma inflação galopante, com o governo a ter que subsidiar o preço do pão, e subsidiando o preço do pão provocou uma inflação completamente descontrolada. Mas o Sidónio, de facto, encontra uma situação terrível. Ele diz que vai resolver a situação e nunca a resolve. Isso também é uma questão que acontece a muito boa gente, porque há situações que são, de facto, sim, nada tinha mudado na fase final do governo de Sidónio. Exatamente, era isso. E ele acaba por pagar com, enfim, sendo assassinado na estação do Rossio, quando ia para o Porto, ele acaba por pagar com a vida também esse tipo de... E depois foi mitificado, sobretudo. Quer dizer, eu acho que o Sidónio que a história comum conhece é um mito que se criou da história do Sidónio, que começou logo no funeral dele e que começou com uma apropriação, talvez um bocadinho abusiva, dos setores católicos conservadores sobre quem era o Sidónio.
Claro. que o Sidónio não era propriamente um católico conservador, nem talvez isso fosse a coisa que mais o caracterizava. Sim, não ele é? teve uma inspiração, Sim, sobretudo na vertente social, Pois, mas também, não era um, sim, não se era um os praticante. socialistas tivessem aparecido a dizer é um socialista e tal, se calhar tinha-se mitificado de outra maneira. Claro, Mas, claro. enfim, uma parte do país decidiu, grande, não é? Sobretudo depois do funeral, as honras de Estado, aquelas coisas todas que Henrique, sucederam. vamos pôr aqui também mais uma coisa, mais um elemento importante para percebermos toda este momento mitificador de Sidónio Pais. É que, juntando a isso, temos também as aparições, os fenómenos de Fátima, A aparição de Fátima, é verdade. que são contemporâneas e tudo o que foi a Igreja Católica voltar a recuperar protagonismo e estar nas primeiras páginas dos jornais e toda esta emoção coletiva que se gerou. Portanto, Sidónio Pais também acaba por ser presidente durante esta fase. As aparições São de de outubro, maio a outubro. Maio a outubro de 1917 exato. e ele é presidente a partir de dezembro. Pois. De 1917. Portanto, há aqui um novo contexto de relação da Igreja Católica com o Estado. Ele não Estado. tem sobre a Igreja o olhar, digamos, anticlerical radical De Afonso Costa, claro. do Afonso Costa e do que tinha havido no poder até então. Sim, sim. Tirando os Chagas e uns que já citamos. E, portanto, aí é que ele é, pois, mitificado pelos católicos, e sobretudo por católicos muito conservadores, entre os quais, por acaso, é eleito um deputado por Coimbra do Centro Académico Democrata Cristão, chamado António de Oliveira Salazar, que nunca se declarou adepto do Sidónio, nem deixou de declarar, mas quer dizer, como tu já disseste, há ali uma semelhança. Foi identificado como seu sucessor. Exato. Como sucessor. E daí e temos também os primeiros passos, já não primeiros passos, mas uns passos já consistentes de uma primeira fase do integralismo lusitano. Sim, e de uma nova ideia. Aí é que isso já está integrado naquele movimento europeu, não é? Do nacionalismo exacerbado, depois nos anos 20 Mussolini e o próprio Hitler, enfim, muito mais, o Ionesco e na Roménia. Sim, sendo que o integralismo procurava raízes tradicionalistas. O Primo de Rivera em Espanha. Sim, mas tudo isso faz... Mais Primo de Rivera, sim. Isso faz tudo a mesma massa, quer dizer, no fundo, numa coisa fácil, assim como diria o secretário-geral do Partido Comunista, eram todos fascistas. Quer dizer, não eram simplificando, eram todos mais ou menos fascistas. Mas com muitas diferenças entre o integralismo lusitano e o fascismo. Sim, com certeza. E até depois o stalinismo também é fascista e o leninismo. Sim, desse ponto de vista. mas há aqui um conjunto de fenómenos a borbulhar que são fenómenos que também são contemporâneos do fim da Grande Guerra e de todas as transformações ideológicas e práticas do fim da Grande Guerra, em que Sidónio conflui. E para uma população que tem, ainda hoje nós o falamos, que identifica sempre, ou anseia sempre por algo de sebastiânico. Ainda agora estamos a ver, não é, na contemporaneidade, até que ponto, e falámos agora em que um fenómeno Gouveia e Melo, do qual se conhecem poucas opiniões para além da questão militar, poderá ou não ser identificado com esta linha, que é uma linha que tem vários representantes, como desde o... Porque, quer dizer, na altura em que eles chegaram, estas figuras não eram figuras depois vistas como nós hoje vemos a posteriori. Ou seja, Dom Miguel, quando regressa a Lisboa, El Rei chegou, a população não o recebe com a conotação que teve posteriormente. Dom Miguel chegou à Barra, sua mãe o abraçou. Pronto, El Rei chegou. É que temos um Dom Miguel, temos depois um Dom Pedro V, que é uma figura que, sendo neste caso um asceta e alguém... Sim, mas o Dom Miguel era uma pessoa que era detestada por metade do país e que acabou por perder uma guerra civil, não é? Sim. O Dom Pedro V era uma pessoa que era amada praticamente pelo país todo. Mas Dom Miguel, quando... Mesmo os republicanos, que ainda eram poucos na altura, nunca criticaram grandemente o Não, Dom foi a Pedro única figura que não... Mas em 1828, se nós lemos vários escritos, tirando alguma elite liberal e tirando aqueles liberais de sempre que se opuseram a Dom Miguel, quando Dom Miguel chega à Barra do Tejo, aliás, porque quando Dom Miguel chega à Barra do Tejo, chega como lugar-tenente e nem chega como rei. Isso é Lisboa, porque no Porto
o Dom Miguel, como tu sabes, aliás, Sim. não é? Onde está o Garrett e o Alexandre Colânia e essa gente toda que vai para o Porto. O Porto é sempre liberal. Porto é sempre. Mas muito o leal Porto, e sempre o Porto invicta, é a cidade matriz do do liberalismo. Claro que é. Desde 1820 e até anterior. Exatamente, desde o tempo do como é que se chamava? Não é Sinédrio. Sinédrio, sim. E de antes. E de antes, quer dizer, porquê? Porque, como se dizia de antes, agora vou dizer uma coisa que as pessoas de Lisboa matam-me, que é no Porto trabalha-se, em Coimbra estuda-se e em Lisboa diverte-se. Quer dizer, ou seja, Lisboa era a sede do poder. Não concordo. Eu também não concordo. Eu sou lisboeta. Mas sabes que era isso que se dizia. Claro, eu também, nasci na Rua da Beneficência, não foi assim tão longe. Mas a questão não é essa, é que em Lisboa era uma bolha política, ainda hoje é uma bolha política. E no Porto as coisas eram diferentes. Sim. No Porto havia atividade artesanal, industrial, também agrícola, em alguma... E sobretudo no século XIX, em que o Porto no século XIX esteve tac com Lisboa até à filoxera. Aí o Dom Miguel foi completamente... Pronto, mas não pondo aqui a questão do Dom Miguel, o Dom Pedro V sim, o Dom Pedro V, a sua austeridade. O Dom Pedro V também tinha muito esta ideia de que os políticos não gostava dos políticos e achava-os sempre uma classe de demagogia e de interesseiros e depois também se assumia como um rei, ao contrário, como um rei presidente, não é? Como alguém com capacidade efetiva de interferir no governo. Esta austeridade de Dom Pedro V tem alguma conotação com depois o assistencialismo e tudo isso? Sim, mas eu penso que o Dom Pedro V tinha um bom fundo, ao contrário do Dom Miguel, não é? Ou seja, o Dom Miguel não testava os políticos, o Dom Miguel testava que houvesse políticos, porque do ponto de vista dele o rei era absolutismo total. O Dom Pedro V não era absolutista, o Dom Pedro V quis regenerar a política. Sim, mas o Dom Pedro V tinha ali uma outra parte interessante, que era uma grande simpatia pela grande organização prussiana. Sim, também onde há muitos escritos em que ele fala o Dom Pedro V era... Isso é pela ordem, não é? Não é pelo fim da liberdade. Um traço muito parecido com o Sidónio, que é, tanto o Sidónio como Dom Pedro V tinha uma grande admiração pela ordem, pela ordem prussiana. Lourenço, já reparaste que as democracias... E eram militaristas por isso, não pelo belicismo. As democracias nunca acabam um processo de ordem democrática. Acabam sim um processo de desordem. Sim. Porque elas por ordem democrática nunca acabam. É preciso que a ordem seja democrática. E por isso é que eu acho que é importante, no caso do Sidónio, separar aquilo que ele fez e que poderia ter feito em qualquer circunstância se mais tarde o Congresso da República o aprovasse, e aquilo que ele fez e que era impossível de fazer. No fundo, foi a tentativa de transformação do regime. Para além disso, o Sidónio acabou, de certa forma, quer dizer, embora ele já viesse a decair, como tu explicaste bem, acabou com a preponderância de Afonso Costa. Sim, o que foi importante. Abriu espaço para a segunda fase da República. E que era uma fase bem melhor. Infelizmente, a Primeira Guerra, que era aquela guerra que se dizia que era uma guerra feita para acabar com todas as guerras, e depois não só acabou, como ainda por cima logo pouco tempo depois abriu precedente para outra. Houve uma ainda maior, a segunda, mas com uma série de dificuldades económicas e toda a ordem com que a República se debateu. Um outro republicano, curiosamente também maçom, que é o Gomes da Costa, faz o levantamento de Braga e vem por aí abaixo com a ditadura nacional. Claro. E as pessoas hoje acham que os anos de ditadura foram todos iguais, mas também não foram. Também não foram. A ditadura nacional depois passa a ter outro nome. A militar passa a nacional e depois nacional passa a Estado de novo com o Salazar já. Sim. Não tendo uma evolução pré-determinada. Ela começa o Salazar não tem nada a ver com aquilo. Sim. Exatamente. E essa, desculpa só, esse levantamento do Costa Gomes, do Gomes da Costa, perdão, Costa Gomes é de 25 de abril, sim. O do Gomes da Costa, feita em Braga e que vem por ali abaixo, cada vez engrossando mais as colunas, é um pronunciamento militar à Saldanha. Exatamente, é mais semelhante àquilo que faz o Sidónio e a junta do Sidónio do que outra coisa qualquer. Sim, com uma diferença, é que o Sidónio Pais, primeiro
e efetivamente eu acredito que ele não quisesse ou não estivesse a pensar ser presidente, mas o Brito Camacho também com as suas reticências, porque qual é que era a ideia do Brito Camacho? O Brito Camacho era a grande figura da República, juntamente com, já falámos, João Chagas, António José de Almeida e Afonso Costa. Mas o Brito Camacho, quando se opõe ao governo de Afonso Costa, no verão de 1917, quando começam estas conspirações dos militares, ele quer militares do lado dele para mostrar força, mas não estava a pensar num ato revolucionário. Sim. E, portanto, ele distancia-se do Sidónio nessa altura. E é com o distanciamento de Brito Camacho, que de facto era um político, mais do que o Sidónio, havendo ali um vazio, e Machado de Santos também não se chegando à frente, que ele avança para a presidência. E o que é que ele pensa? Eu não estou aqui, isto é uma interpretação do pensamento dele, não é um julgamento qualitativo sobre o que ele fez. Eu vou modificar a eleição para o Presidente da República e depois virá um Congresso, não só que vai... um Congresso que estava representado por um novo partido, o Partido Republicano Sim, e que Nacional, ganhava, como sempre, em Portugal nessa que ganharia, altura. como sempre, em Portugal, mas que tinha também um Parlamento onde estavam os excluídos dos Parlamentos anteriores, designadamente desde socialistas a monárquicos. É verdade. E com menor representação do Partido Democrático, porque o Partido Democrático não tinha a expressão real que teve nos parlamentos anteriores. Tinha caciques, chapladas, essas coisas todas. Pronto, embora estes também tivessem. E a ideia do Sidónio Pais é que este Congresso da República evoluísse para uma revisão da Constituição de 1911. Ou seja, aquilo que depois é feito com a ditadura militar e com a ditadura nacional e com a Constituição é elaborada e depois é referendada por plebiscito. Sim, bem sei. E, portanto, não há uma intervenção parlamentar direta. E aqui a ideia do Sidónio Pais, a justiça lhe seja feita, era que o Congresso da República pudesse elaborar uma nova Constituição, condicionado com eleições que não eram inteiramente... Mas a questão que se põe tanto ao Sidónio como ao Pimenta de Castro, como mais tarde ao Gomes da Costa e outros que até poderiam ser intrinsecamente democráticos e depois acabaram por revelar... Quer dizer, a história levou-os para serem qualquer coisa mais semelhante aos ditadores, não é? É que não se podem resolver os problemas de uma só vez, de um só golpe. Claro. E este é o erro deles todos. Claro. O erro deles todos é pensarem que vão resolver. Quer dizer, em vez de serem reformistas... São revolucionários. São revolucionários. E, claro, portanto, isso deita-os a perder. E neste caso, tanto o Chagas como o Brito Camacho têm muito mais razão do que o Sidónio. Sem dúvida. Claro que o Machado de Santos fica com ele, porque o Machado de Santos, como aqui já disse uma vez, era uma espécie de Otelo da Primeira República. Era sempre a favor de... Claro, era quem dava o peito às balas. Dava o peito às balas e algumas vezes bem, outras mal. E também acabou de uma forma trágica na Noite Sangrenta. Em 1921. Em 21. Mas... Sim, sem dúvida. Não seria eventualmente este o caminho? Não é eventualmente, não seria este o caminho. Sobretudo também pelos contornos populistas que Sidónio Pais começou a construir. Sim, ele fez... E isso é sempre preocupante, não é? A ideia do homem providencial, de alguém que maneja multidões, que empolga, é sempre algo que eu torço o nariz, e acho que a maioria das pessoas que acreditam na democracia torce o nariz. Não apostava tudo nisso. Pois, pelo menos homens providenciais não. Eu também não, mas quer dizer, não minha... apostava tudo, era que toda a gente defende a democracia, não ache o que tu achas, ou o que eu acho, que isto não se faz assim. Há pessoas que acham que isto só lá, só lá vai à traulitada, que é para não dizer a palavra que começa... de outra forma. Não é? Só lá vai à traulitada. Pronto, e essas pessoas têm esta ideia que sim, que é preciso, substituindo aqueles e pondo lá outros, os problemas do país resolvem-se. É falso. É falso. É falso. E aí eu acho que, já agora, se me permites voltar um bocadinho ao Soares, só porque fez o centenário há poucos dias. Ainda está fresco. Aí eu acho que o Mário Soares, que ao contrário do que se pensa, era uma pessoa que lia imenso, incluindo os dossiês políticos e as leis. Agora estava a dizer, ao contrário do que se pensa, que lia imenso. Eu acredito que ele lesse imenso. Agora não, os dossiês... ao contrário do que se pensa, ele lia tudo, mesmo os dossiês e tudo. Ele gostava que se pensasse que eu não ligava muito aos dossiês e tal. Era o seu ar blasé. Era para apanhar, e às vezes apanhava muitos desprevenidos e explicava-lhes muita coisa.
mas ele talvez tivesse sido, porque o pai dele tinha sido Ministro da República, não é? Sim. Da Primeira República, o Dr. João Lopes Soares, a quem eu presto homenagem, que foi diretor do colégio onde eu estudei, mas ele talvez tenha sido a pessoa que melhor ou mais bem compreendeu a essência daquilo que foi a República. Porque nós vamos ver a historiografia que existe sobre a República, agora está a sair novas publicações, mas até muito recentemente, o Oliveira Marques, que era um grande historiador, faz quase uma geografia do Afonso Costa. Sim. É quase uma geografia, quer dizer, o Afonso Costa era quase um santo. Mas, curiosamente, o Sidónio também foi considerado um santo. Aliás, o Sidónio teve uma fase, penso que já acabou, que tinha uma coisa parecida com o Sousa Martins, com o médico ali em frente, ele lá pôr flores. E havia um culto. Havia um culto de Sousa Martins e havia um culto do Sidónio Pais. Quer dizer, e isto é uma coisa... É preocupante do ponto de vista sociológico e social e psicologia de massas, não é? Que Portugal seja assim, porque não sei se o salazarismo também tem um culto, mas é capaz de ter, não digo que não, sem dúvida. Em algum lado há de ter, e portanto nós vivemos o que é que este culto faz? É turva a razão. Exato. E impede-nos nós olharmos com objetividade para as pessoas e perceber o que é que foram os seus erros, tanto de um lado como do outro. Uma pessoa quando tem um culto por uma personalidade vai atrás, independentemente do que ela diga. É isso é que é muito perigoso. É que nos turva o sentido crítico. E nós devemos ter sempre um sentido crítico em relação a tudo, mesmo às pessoas que nós gostamos e às ideias com que nos identificamos. Aqui no caso de Sidónio Pais, onde o que ele procura fazer também, sobretudo no Senado, tem também já ali alguns lives de corporativismo, porque as corporações representadas, nós podemos dizer que há aqui alguma inspiração do integralismo lusitano neste tipo de situações. É natural que exista, por exemplo, o Fernando Pessoa, como tu sabes, faz que pega no Sidónio, sim. É ele que o carisma de Presidente Rei, não é? O Fernando Pessoa é um messiânico, não é? É, portanto, completamente Quinto Império. Padre António Vieira. Sim, Quinto Império. Portanto, obviamente que está nessa linha. Agora, falta cumprir Portugal. É sempre bom para discursos. O Sidónio Pais terá sido, apesar de tudo, muito mais um produto até da conjuntura e não só da Primeira Guerra, sem como dúvida, do facto como a Primeira República evoluiu, como também das influências que teve da figura da sua mãe e de todo o seu passado, até da austeridade, e de uma genuína preocupação social que poderia eventualmente ter, que eu não Aliás, questiono. Onde ele não mostrou nenhuma piedade, e acho que foi isso que o perdeu, foi com o corpo expedicionário português em França. Pois foi. Porque nunca o substituiu, por um lado, porque deixou homens que já lá estavam há um ano continuar, porque aquilo teoricamente eles deviam rodar, não é? Como em todas as guerras, não se pode estar 2 anos e meio numa frente de guerra. O Sidónio Pais lavou as mãos daí a pensar isto não foi obra minha, eu era contra isto. Ainda os deixou lá depois da guerra acabar. Quer dizer, eu acho que isso contribuiu mais para uma espécie de ódio que algumas camadas populares tinham em relação ao Sidónio, que depois levaram à morte dele, também por ele chamava-se também, curiosamente... Costa. Era outro Costa aqui da equação. Era mais um Costa. Havia o Afonso, havia o assassino de Dom Carlos. Também era o assassino de Dom Carlos, também se chamava Costa. Alfredo Costa. E esse era com o Manuel Buissa, portanto foi a meias. Mas enfim, quer dizer, ele acaba por ser morto por alguém que está contra ele justamente por causa disso. Quer dizer, o grande peso daquela oposição que leva a dar 2 tiros. E já agora a história do Morro Bem Salvei a Pátria. Eu vou-te contar então o repórter X, Reinaldo Ferreira, que era conhecido por repórter X e que era um grande repórter do Diário de Notícias. Isso só está no arquivo do Diário de Notícias. Se os historiadores virem noutros arquivos, a história não é assim. Ele é designado para fazer o serviço da partida do Sidónio para o Porto e ele vai em vez de ir para a estação, achou que aquilo era uma coisa de troloró, quer dizer, ele vai para o Porto, não há assim grande escreve-se de qualquer maneira, partiu Sua Excelência o Presidente da República para o Porto, desejamos-lhe boa viagem e boa estadia, onde chegará e tal, não sei o quê. E portanto o gajo vai beber um copo e quando chega à redação, o chefe de redação, que já sabia que tinham morto o presidente, não é? O Sidónio, diz-lhe: então, sabes tudo? E ele diz: sei. Então, mas
E sabes as últimas palavras? Ele diz, sei, então quais foram? Ele diz, morro, não sei quem, percebeu quando tinha sido, ou já lhe tinham dito, morro, não sei quem, salvem a pátria. Quando, na verdade, os repórteres que estavam efetivamente no local Nunca ouviram dizer isso. nunca ouviram dizer isso e ouviram dizer outra coisa que é muito mais plausível. Que foi, quando lhe deu o tiro, ele cai, os tiros, que é mais que um, ele cai, há uma série de seguranças, ou guardas, ou o que é, que se atiram para cima dele, e as últimas palavras de Sidónio Pais terão sido, não me apertem, rapazes. Pois. Eu penso que, apesar de não ter o mesmo vigor Não patriótico, é tão hipopeico. nem tão hipopeico, é mais plausível. Mas é mais plausível. É mais plausível. E, portanto, aqui fica como o jornalismo também pode enganar a história durante muitos anos. Pronto. E por outro lado, como E pode através- retificar o erro. E através, aliás, de notáveis repórteres. E como depois, muitos anos depois, pode retificar o erro. Já Fizeste retificou aqui. várias vezes. Aliás, eu devo esta excelente e maravilhosa história ao, neste momento, número 1 da carteira profissional dos jornalistas portugueses, que é o António Valdemar, que foi anos e anos e anos do Diário de Notícias e lá encontrou esta história e depois a cotejou. Sim, que é com as uma outras. história maravilhosa e ficou e Exatamente. faz parte do mito de Sidónio Pais. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Bolito, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?